We pray for better days. Olá, lembra que nós falamos que teria vídeo para falar sobre o Laboratório da Felicidade? Então, nós estamos aqui. Serotonina e alegria de viver são completamente interdependentes. Um não vive sem o outro. Tanto que os tratamentos clássicos para depressão, eles utilizam as reservas desse neurotransmissor que as tuas células, que o teu corpo, ele armazena prudentemente em caso de fortes emoções ou para solucionar uma crise que requeira isso. Olha só que bênção. O próprio corpo procura trabalhar com reservas, porque sabe, se eu trabalho com reserva, é porque provavelmente eu possa precisar disso. Olha que interessante. E aí a gente começa a entender esse laboratório de felicidade. E aí o que acontece? Esses medicamentos, eles não atuam no cerne do problema, esses antidepressivos, que é justamente a não produção de serotonina pelo cérebro. E aí, diante disso, muitos pesquisadores passaram a se debruçar sobre essa temática e buscar o porquê disso. Porque algumas pessoas produzem, têm, e outras não. E aí sabe qual foi a conclusão que se chegou? Que a produção desses neurotransmissores, ela está intimamente ligado ao nosso sistema gastrointestinal. Ou seja, você é o que come, a sua mente é o que você ingere. Vou te dar um exemplo. O zinco, ele é extremamente importante desde o primeiro momento da ingestão do alimento. Por quê? Porque ele vai ajudar na produção do ácido clorídrico, que vai facilitar a absorção das vitaminas e dos nutrientes necessários. Quando o teu corpo tem ausência de zinco, ocorre algo chamado estresse biológico. Não bastando o estresse biológico, nós ainda temos o estresse interpessoal. Nós temos sofrimentos por términos de um relacionamento, pela perda de um ente querido, muitas vezes porque a relação e o convívio no trabalho às vezes não estão o melhor possível, e tudo isso armazena uma série de situações que não contribuem muito para o nosso estado emocional. Só que a nossa tendência é sempre achar que a mente está separada do corpo e que eu preciso só tratá-la, quando na verdade todo o tratamento precisa ocorrer de dentro para fora. Por isso que eu te disse que você precisa compreender que existe um laboratório da felicidade e ele está concentrado exatamente no teu trato gastrointestinal. Aquilo que você está colocando para dentro do teu corpo vai determinar, vai ser determinante inclusive para o estado da tua mente. É muito íntima essa relação, porque hoje se sabe que muitas das terminações nervosas que tem no intestino tem no cérebro. Sabe aquela correlação de quando se vê assim o paquera ou o amor da vida e dá aquele friozinho no estômago, que a gente costuma dizer, ai cara, deu frio na barriga? Tem relação por conta disso. Então, aquilo que você alimenta, aquilo que você ingere, interfere completamente num quadro depressivo ou não. Por isso, a questão da alimentação está tão intimamente ligada a todo o teu corpo. Eu não posso isolar a cabeça do indivíduo do restante do corpo, do restante dos órgãos, porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir tirá-lo do problema. Eu vou continuar permitindo que ele viva um ciclo vicioso de medicamentos. Um medicamento vai levar o outro. E eu não posso e não quero que isso aconteça. Quando nós trabalhamos o protocolo, nós trabalhamos inclusive com profissionais também da área da mente, da área psicológica. Porque é importante que o indivíduo ele seja visto como um todo. Eu não posso colocá-lo em partes, eu não posso segregá-lo. Depois que ele tem a compreensão de que o corpo dele é uma maquinaria perfeita e que o estado de funcionamento, a engrenagem, precisa estar toda em funcionamento por igual e de forma equilibrada,
o outro profissional, os demais profissionais, eles também vão trazendo a sua parcela de colaboração diante desse quadro. Por que eu tô de amarelo? Porque o MEI está pedindo isso, né? O MEI está pedindo que nós nos voltemos para isso, né? Para a questão da prevenção do suicídio. Só que o suicídio, ele não acontece da noite para o dia. Esse indivíduo, ele vem manifestando sinais e sintomas há um tempinho. Às vezes, por nós desconhecermos, uma frase, uma palavra, um gesto, uma atitude já sinalizou o que ele está intentando fazer. Mas isso já aconteceu lá atrás e muitas vezes são faltas de alguns nutrientes, de algumas vitaminas, de alguns minerais necessários na composição orgânica desse indivíduo, desde a alimentação, que estão carentes. E aí, para a gente não viver o ciclo vicioso só da medicação, a gente precisa trabalhar o cerne do problema. A gente precisa compreender o que está acontecendo com ele internamente, para poder isso aflorar e ser demonstrado externamente, através do vigor, através do semblante e através das palavras que ele vai passar a produzir e a falar quando iniciar o tratamento. Tem o relato de um rapaz de 25 anos que a família demorou muito, né, para conseguir detectar alguns digamos assim, sinais que ele estava dando. E ele, inclusive, por conta, né, do estado depressivo, ele muitas vezes bebia, porque na visão deles, ao fazer ingestão de bebida alcoólica, ele esquecia do problema. Quando a família se deu conta, ela procurou um serviço de atendimento para estabelecer o protocolo lifestyle. Foi feita uma desintoxicação. Já olhou pra alguém e pensou, no corpo o que dele, passa na cabeça né, dela? conforme o protocolo próprio para o tipo de patologia, ao que, pasmem, ele saiu do quadro depressivo, porque na verdade se observou que aquele corpo estava sobrecarregado de alimentos que o estavam induzindo e contribuindo muito mais para deprimir as suas emoções e o seu estado emocional. E aí, atrelado a isso, ele também fez sim acompanhamento psicológico, mas introduziu atividade física, ingesta de água, retirou a ingesta de bebida alcoólica e houve avanço. Essa questão daquilo que nós ingerimos, ou a falta de ingerir os nutrientes certos, é tão sério, gente, que existe uma bactéria chamada Clostridium, que ela está intimamente relacionada a essa questão, para que através desse agente, desse patógeno da Clostridium, ela libere uma toxina para o cérebro que impede a produção de serotonina. Olha como é forte. E são justamente os amidos mal digeridos que fazem com que a Clostridium ela se manifeste. E aí sabe o que ela faz? Ela deprime o indivíduo, fazendo com que ele tenha desejos alucinados por doce, porque o açúcar ele alimenta, ele é o alimento dela. E aí, quanto maior quantidade de doce esse indivíduo ele ingere, mais alimentada ela fica, mais toxicidade ela libera para o cérebro e não há produção de serotonina. Olha que forte. Olha como tudo é uma cadeia e como tudo está interligado. E mesmo que você queira isolar para tratar só um ponto, você não vai conseguir. Então assim, nós temos um grande laboratório, o laboratório da felicidade de produção de serotonina. Mas para isso, para que esse laboratório produza, para que esse laboratório haja e para que esse laboratório esteja em pleno funcionamento, isso só depende de você. Isso depende daquilo que você está colocando para dentro. Isso depende do combustível que você está dando para esse corpo. Isso depende quais tipos de alimentos você está colocando, você está ingerindo, você está ofertando. Se você vai alimentar o que é bom ou se você vai alimentar o que vai te destruir. Entende
como está em nossas mãos, lembra que eu sempre falo do controle? Como está nas nossas mãos o controle daquilo que nós fazemos com o corpo, se vamos ser bem-sucedidos e ter saúde ou se nós não vamos ser bem-sucedidos. O que eu quero com isso é te alertar e te dizer que é possível ter saúde de forma muito simples, de forma que você pode assumir isso. Agora, claro, precisa de conhecimento, por isso existem profissionais habilitados para que você seja orientado quanto a cada caso, quanto a cada situação. Nós estamos aqui. Nossa intenção é te ajudar, é te fazer sair do quadro que se instalou na sua vida e que é absolutamente possível. E principalmente, sem uso de medicação. E se você faz uso, por que não buscar o desmame dessa medicação? Por que não ter vida plena e vida sem depender disso? Beijo grande.